Olá, tudo bem? Quero saudar todos com a graça e a paz de Deus. Passando aqui para fazer um breve comentário em apoio ao nosso irmão Rafael, que está passando por esse processo, está iniciando uma nova jornada. Eu quero dizer para todos que o Evangelho não é sobre um prédio ou sobre um nome de uma denominação ou sobre uma placa institucional. O Evangelho é sobre uma pessoa, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Ele morreu por mim, morreu por você, Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna que antes nós não tínhamos direito nenhum. Se você quiser olhar nas suas escrituras sagradas, na sua Bíblia, leia em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 3 ao 4. Ali você vai ter um pequeno resumo do que é o Evangelho puro e simples. Paulo, ao falar para essa igreja, ele diz com pouquíssimas palavras o que é o Evangelho. O Evangelho, então, o que é? Uma boa notícia de que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. É o poder de Deus para a salvação, conforme está em Romanos também. Não é uma tradição, meu irmão, minha irmã que está ouvindo e vendo esse vídeo, e nem é a placa, e nem é o formato do culto, não é a liturgia, não é o inário número 4, 5, 6, 7, 8, 9, e sim o que está no nosso coração. O Evangelho é a graça, é fé, é transformação em Cristo. É isso, meu irmão, é fé, é graça, transformação em Cristo. Religião diz, faça. O Evangelho diz, está feito. Jesus na cruz, quando ele teve sede, deram vinagre, ele disse, Pai, está feito, está consumado. Então eu quero perguntar a você, irmão, irmã, qual é o Evangelho que nós vamos pregar? Qual é o reino que estamos servindo? Qual é a causa que nos move? Nós temos o exemplo de Saul. Ele fez um sacrifício com a motivação errada. O mesmo sacrifício, no mesmo lugar. Ele não esperou Samuel. Ele ofertou e fez o sacrifício. O problema não está no como. O como foi igualzinho. Na forma. Mas está no porquê. Por que você está fazendo? Qual o seu estímulo? Qual a sua inspiração? Qual a motivação? Deus não olha só o que nós fazemos, Ele olha o que está por trás de tudo isso. Por que nós fazemos? A circuncisão da aliança era na pele. Depois nós aprendemos então que a circuncisão é no coração. Eu quero ler com vocês, rapidamente, ler capítulo 2 de Lucas, no versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todos, para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Filho de Deus. Meu irmão, o Evangelho não é um estudo, o Evangelho não é uma doutrina, o Evangelho não é um entendimento, o Evangelho é uma boa notícia. E aqui neste caso o anjo diz para os pastores no campo, eu trouxe a boa notícia de grande alegria, é grande alegria. Tanto é que os anjos disseram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor, o favor de Deus imerecido pelos homens, a reconciliação de Deus com o ser humano. Meu irmão, antes de cada missão, irmão Rafael, quero pedir, falar, dizer para você com todo o meu carinho, pela experiência que eu passei, pela experiência que eu vivi, vivi 25 anos com o meu sogro ancião, participei de reuniões ministeriais,
E quando eu decidi no meu coração, pela inspiração do Espírito Santo, que eu deveria iniciar um processo, depois de 26 anos, eu fui para a carteira da faculdade estudar 3 anos, todos os dias à noite. A preparação é fundamental. Paulo fez isso depois que Jesus apareceu para ele no caminho. Ele foi 3 anos no deserto da Arábia antes de iniciar o seu ministério, o seu forte ministério, lá em Gálatas capítulo 1. Jesus também 40 dias no deserto antes de iniciar o seu ministério. Elias foi ao deserto antes de ungir reis e Eliseu, o primeiro reis. Deus forja o seu coração, Deus forja o coração daqueles que Ele escolheu, para aqueles que Ele vocacionou para uma missão tão importante de cuidar do rebanho de Deus, cuidar das ovelhas de Cristo Jesus. Precisamos do amor de Deus, assim como Ele disse para Pedro: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Irmão Rafael vai precisar amar muito a Deus, amar muito Cristo para cuidar. O pregar 15, 10 minutos, 20 minutos no púlpito, isso é um momento. Ser pastor, a função pastoral, é todo o resto, meu irmão. E eu tenho certeza que o irmão está entendendo tudo isso e já está sentindo o peso. Deus forja o coração no secreto antes de expor ao público. Eu tenho certeza que esses dias o irmão passou por um deserto difícil, delicadíssimo. Eu sei como funciona todos esses bastidores e eu sei como o irmão se sentiu, consigo imaginar. Quem não passa pelo deserto da preparação corre o risco de frustrar-se no campo de batalha, no campo de missão. Então, irmão, faça um jejum, uma oração. Depois de ter passado por esse deserto, o irmão não veio a público. O irmão, num dia, numa oportunidade que eu sei que o irmão sabia também, que era a única forma do irmão expor e dizer qual eram os bastidores. E por isso gerou tudo isso. Aí aqui vai um cuidado pastoral e um cuidado comunitário, um cuidado da sua comunidade, irmão. Paulo nunca andou sozinho, sempre com Barnabé, com Silas, com Timóteo. Meu irmão, o irmão precisa de comunhão, apoio de presbitério, precisa de oração, precisa de jejum. Uma obra não pode depender somente de um homem. Entende isso, meu irmão Rafael, com todo respeito, com todo carinho. A obra é de Deus, Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Ele derrama dons para a edificação da igreja. Ovelhas precisam de pastores e pastores precisam de presbíteros. Não é só falar de Jesus, é mais lembrar de viver isso, de experimentar, de viver, Ele estar nas suas entranhas, você estar no corpo de Cristo. Você precisa se apropriar, todos nós precisamos nos apropriar de Cristo Jesus. Eu quero viver com Cristo, o irmão também, e todos aqueles que estão à sua volta estão esperando isso. Muitos falam de Jesus, lembra daquela passagem que os apóstolos até expulsavam em nome de Jesus, mas não acontecia? Falar o nome de Jesus, escrever o nome de Jesus em cima, escrever na tribuna, isso não muda nada, irmão. Isso não significa nada. Jesus vai dizer naquele último dia: eu não te conheço por isso. Então precisamos de viver com Cristo, ter uma intimidade com Ele, estar com Ele viver em nós, e aí isso sai do seu coração. Cristo precisa estar no seu coração. As boas novas de alegria veio, meu irmão. Uma analogia, um gerente de banco, por exemplo, quando ele está no banco, ele tem toda uma estrutura gigante por trás dele. Ele se sente muito bom, ele vê que ele tem todo um respaldo, mas quando ele sai do banco, ele vai tentar fazer coisas burocráticas, administrativas ou financeiras, ele não tem mais aquela estrutura gigante. E a CCB tem uma estrutura gigante, meu irmão. Quando você sai e fica sozinho, você fica exposto. E tem muita gente que não quer que dê certo, tem muita gente que não quer apoiar, tem muita gente que não quer que aconteça. Eu estou aqui de coração aberto, com toda a sinceridade do mundo, te dizendo: conte com as minhas orações, conte com o meu apoio, conte com o apoio do Ministério Medita Fé. Então, meu irmão, fora de tudo essa estrutura não tem apoio. Eu quero apoiar você, quero orar com você, me colocar à disposição.
E te peço, meu irmão, não repita o que o sistema CCB fez. Trocou a graça de Jesus Cristo por uma instituição, uma denominação, uma placa, ritos, modelos. Mas eu quero que o irmão seja livre em Cristo. Se é para ser escravo, que sejamos de Cristo. Livre não em Cristo para fazer qualquer coisa, é sermos servo dele. Cristo é o nosso Senhor. Para pregar o evangelho puro e simples, meu irmão. Eu quero convocar todos que não basta mudar de placa, não basta trocar o nome, não basta mudar a cor das paredes, mudar o modelo das cadeiras, mas é preciso mudar o coração. A circuncisão é no coração. Quero convocar todos a orarem pelo irmão Rafael, por este movimento, por esta irmandade do Capim, de toda a região, a jejuarem nessa nova etapa. Reforçar que o propósito não é exaltar homens, mas é glorificar a Deus, meus irmãos. O evangelho não é sobre o nome de uma fachada na igreja, mas é sobre o nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, fica com Deus e um beijo no coração.